Imagine isto. Você está em um voo transatlântico. Você está no ar há 8 horas. As luzes estão apagadas. A maioria dos passageiros está dormindo. Tudo parece perfeitamente normal. E então algo acontece que ninguém na cabine de passageiros sabe. O piloto perde a consciência. Minutos depois, o copiloto também. Neste momento, há centenas de pessoas a 10 mil metros de altitude e ninguém está pilotando o avião. A maioria das pessoas acredita que, naquele instante, o destino do voo está selado, que é apenas uma questão de tempo até que uma catástrofe aconteça. Mas não é isso que acontece. Na verdade, alguns aviões já conseguem fazer algo que parecia impossível há apenas algumas décadas. E quando você descobrir o quão longe eles podem ir sozinhos, provavelmente nunca mais verá os voos da mesma maneira. Neste vídeo, você descobrirá a verdadeira extensão da automação em um avião comercial moderno. Não a versão simplificada mostrada em documentários. O quadro completo. Você entenderá o que um avião pode fazer sem intervenção humana, o que ele ainda não pode fazer. E por que a resposta para essa pergunta é mais perturbadora do que parece. Fique até o final. Porque a parte mais surpreendente não é o que o avião pode fazer sozinho, é o que ele ainda precisa de um humano. Aeronaves comerciais modernas incorporam sistemas automatizados há décadas. O piloto automático existe desde a década de 1930, mas por muito tempo era apenas básico, manter o rumo e a altitude. Com o tempo, esses sistemas se tornaram mais sofisticados. Hoje, em um voo longo, o piloto toca nos controles por apenas alguns minutos. No restante do tempo, o avião voa sozinho. Mas o voo de cruzeiro é a parte fácil. O verdadeiro desafio sempre foi outro. Porque é aqui que entra a pergunta que dá título a este vídeo. Voar sozinho é uma coisa, mas pousar é algo completamente diferente. Se ambos os pilotos estivessem incapacitados agora, o avião realmente conseguiria encontrar uma pista e pousar sem assistência humana? A resposta não é tão simples quanto parece. Porque existe um fator crucial que quase ninguém conhece. Pousar um avião não é apenas sair da aeronave, é pura coordenação. A aeronave precisa reduzir a velocidade com precisão, ajustar o ângulo de descida, controlar os ventos cruzados, sincronizar com o tráfego aéreo, alinhar sua trajetória com a pista e tocar o solo exatamente onde precisa. Tudo ao mesmo tempo, com margens de erro muito pequenas. Por décadas, isso exigiu absolutamente um ser humano. 2, na verdade. Mas é aqui que a história começa a ficar complicada. Desde a década de 1970, os maiores aeroportos do mundo começaram a instalar um sistema chamado IEAS, que significa Sistema de Pouso por Instrumentos. Trata-se de um conjunto de sinais de rádio emitidos pela pista. A aeronave recebe esses sinais, os interpreta e ajusta sua trajetória em tempo real para descer exatamente pelo caminho até a pista. Em condições de nevoeiro denso, quando um piloto humano literalmente não consegue enxergar nada, esse sistema pode guiar a aeronave até o solo com precisão de centímetros. E existem aeronaves que podem segui-lo de forma completamente automática, sem que ninguém tocasse nos controles. Mas eis o primeiro detalhe que surpreende quase todos. Esse sistema existe há décadas. Muitos aviões já conseguiam pousar sozinhos na década de 1980. O problema nunca foi a tecnologia. Era outra coisa. Era uma questão de confiança. Os órgãos reguladores da aviação, as organizações que decidem o que pode e o que não pode ser feito no ar, levaram anos para certificar esses pousos automáticos para voos comerciais reais. Não porque o sistema falhasse, mas porque precisavam ter certeza absoluta de que ele não falharia em nenhuma condição possível. Um avião que pousa sozinho em condições perfeitas não era o que lhes interessava. Eles precisavam de um avião que pudesse pousar sozinho com vento cruzado, chuva torrencial, com o trem de pouso de emergência acionado, com um motor inoperante e em um nevoeiro tão denso que a visibilidade da cabine de comando fosse zero. Mas aqui está o problema. Pousar em si não é o mesmo que pousar com segurança. Um sistema automático pode seguir uma linha reta. A parte difícil é saber o que fazer quando algo dá errado. Quando surge um vento cruzado inesperado. Quando um motor falha. Quando uma tempestade reduz a visibilidade em questão de minutos. Ou quando as condições mudam pouco antes do toque na pista. É aí que o verdadeiro desafio começa. Então é só isso? Já temos aviões que pousam sozinhos? Tecnicamente, sim. Mas a realidade é mais complexa.
Uma coisa é um avião pousar sozinho. Outra bem diferente é pousar sem ninguém a bordo. Eis a diferença que a maioria das pessoas não considera. Em todos esses pousos automáticos, os pilotos ainda estão sentados na cabine. Eles não tocam nos controles, mas estão lá, monitorando. Prontos para assumir o controle a qualquer momento, caso algo dê errado. O sistema pode executar o pouso, mas a decisão de ativá-lo, de continuar ou de abortar, continua sendo humana. E se não houvesse ninguém lá? Essa é a pergunta que os engenheiros vêm tentando responder há anos. E a resposta tem duas partes. A primeira parte é técnica. Uma aeronave moderna, em condições ideais, com um aeroporto equipado com o sistema correto, pode teoricamente completar um pouso sem intervenção humana desde o momento em que inicia a descida. A segunda parte é mais desconfortável. Condições ideais quase nunca existem. Vamos pensar no que realmente acontece em uma pista de pouso em um dia típico. Um pássaro cruza a trajetória de descida. Uma rajada de vento lateral empurra a aeronave 2 metros para a direita. Um veículo de manutenção entra na pista por engano. A visibilidade cai repentinamente devido a uma tempestade inesperada. Um piloto vê tudo isso, avalia, decide, age. Um sistema automatizado como os que existem hoje. Depende. As aeronaves modernas possuem sensores altamente avançados. Elas têm radares meteorológicos, sensores de proximidade e sistemas anti-colisão. Mas integrar tudo isso em tempo real para tomar uma decisão tão complexa quanto abortar um pouso, subir novamente, reposicionar-se e tentar novamente, isso continua sendo um problema não resolvido. Não porque seja impossível, mas porque fazer isso com o nível de confiabilidade exigido pela aviação comercial, virtualmente zero erros em milhões de operações, é extraordinariamente difícil e é aqui que tudo muda. Porque, embora esse debate técnico já dure décadas, a indústria já tomou uma decisão silenciosa. Mas eis que surge a reviravolta que ninguém previu. O futuro da aviação não são aviões sem piloto. É algo muito mais perturbador. Aviões com um único piloto. Isso mesmo. Diversas companhias aéreas e fabricantes já estão trabalhando ativamente no que se chama de operação com um único piloto. Um sistema em que apenas um piloto está na cabine e o copiloto fica em solo, monitorando múltiplos voos simultaneamente a partir de uma estação remota. A Airbus chama isso de cabine avançada. A Boeing investe em tecnologias semelhantes há anos, e órgãos reguladores como a Agência Europeia para a Segurança da Aviação já possuem documentos técnicos explorando como certificar isso. A questão não é apenas tecnológica, é econômica. Os pilotos representam o segundo maior custo operacional de uma companhia aérea, depois do combustível. Reduzir as tripulações pela metade representaria uma economia de bilhões de dólares por ano em todo o setor. Mas a pergunta que ninguém pode ignorar é: o que acontece quando esse único piloto tem um problema médico em pleno voo? E aqui está a reviravolta que pouquíssimas pessoas conhecem. Esse cenário já aconteceu. Em 2022, um voo da American Airlines passou por uma situação em que o piloto em comando sofreu uma incapacitação parcial durante o voo. O copiloto assumiu o controle sem problemas. Nenhum passageiro sequer percebeu. O pouso foi normal. Mas o que esse incidente revelou foi algo que os engenheiros já sabiam. O sistema atual funciona porque sempre há 2 pessoas a bordo. Quando você projeta um sistema com apenas uma pessoa, a margem de segurança muda drasticamente. E é por isso que o verdadeiro avanço não está em eliminar o piloto. Está em algo diferente. Está em projetar aeronaves que, se o piloto ficar incapacitado, possam completar o voo sozinho e pousar em segurança. Não como uma operação normal, como um sistema de emergência. A Airbus já patenteou tecnologia nessa área. O conceito é chamado de pouso de emergência autônomo. E significa basicamente que, se ambos os pilotos ficarem incapacitados, a aeronave avalia a situação. Escolhe o aeroporto mais próximo com condições adequadas, comunica-se com o controle de tráfego aéreo, organiza a sequência de descida e pousa. Tudo por conta própria. Não é ficção científica, é tecnologia em desenvolvimento ativo. Então voltemos à pergunta original. Um avião pode pousar se não houver ninguém pilotando? A resposta honesta é: depende de como você define ninguém. Se houver 2 pilotos incapacitados e o avião tiver o sistema correto, estiver no aeroporto certo e sob as condições certas, sim,
A tecnologia para isso já existe. Alguns aviões já conseguem pousar em condições de visibilidade extremamente baixa, com os pilotos apenas supervisionando. Se estivermos falando de um avião completamente autônomo, sem nenhum ser humano envolvido em qualquer decisão de voo, isso ainda não existe na aviação comercial. E segundo a maioria dos especialistas, não existirá nos próximos 10 anos. O que existe e o que definirá a aviação nas próximas décadas é algo intermediário. Sistemas cada vez mais capazes, pilotos com funções de supervisão cada vez maiores e uma constante negociação entre tecnologia, segurança e economia. O avião do futuro não voará sem humanos, mas os humanos terão que fazer muito menos do que fazem hoje. O mais impressionante em tudo isso não é a tecnologia em si, mas sim o que ela revela sobre nossa relação com os sistemas aos quais confiamos nossas vidas. Por décadas, presumimos que um piloto era indispensável porque era a única maneira de garantir a segurança. Hoje, estamos descobrindo que, em muitas situações, os sistemas automatizados são mais precisos, rápidos e confiáveis do que qualquer ser humano. Mas também estamos descobrindo que há algo que os algoritmos ainda não conseguem fazer completamente: adaptar-se ao inesperado. E até que isso mude, os pilotos ainda são necessários. Não para pilotar o avião, mas para estarem presentes quando o avião não sabe o que fazer. Se o mundo da aviação despertou sua curiosidade, incluí outro vídeo na tela para você saber mais.